E hoje nós estamos caminhando aqui para nosso segundo encontro, nossa segunda live dessa semana. Ontem falamos sobre medicina da saúde, medicina da doença. Tudo tem um sentido que nós vamos estar falando nesses 3 dias. Hoje é um complemento do dia anterior, mas evidentemente com um tópico diferente, que eu espero que seja relevante acima de tudo, para que você mude alguns paradigmas, alguns conceitos, esse mindset sobre a saúde como um todo, não só do ponto de vista físico, mas ontem nós batemos muito sobre essa temática. Eu espero que, se você não esteve aqui ontem conosco, depois procure nas nossas redes sociais, porque está essa live de mais de 1 hora e 10 minutos na íntegra, para você poder tirar suas conclusões e, de repente, mudar um pouquinho o seu estilo de vida. Nós vamos sair dessa temática do ponto de vista da medicina, nós vamos falar de populações no mundo que experienciam esse estilo de vida, e não é à toa que eles são hoje referência para todos nós, seja na nossa casa, na nossa vida cotidiana, no nosso trabalho, no mundo corporativo. Essas pessoas, esse estilo de vida, ele está contagiando o mundo todo, e é isso que eu tenho para apresentar aqui hoje para você que está nos acompanhando. E vamos mergulhar na temática que eu preparei aqui para você hoje. Nós vamos falar hoje sobre as Blue Zones. As Blue Zones são 5 regiões mais saudáveis do planeta, se assim nós podemos dizer. Então, elas são regiões conhecidas principalmente por ter uma qualidade de vida dos seus habitantes, especialmente falando porque eles têm uma longevidade invejável. E assim, os locais aonde nós iremos falar, nós iremos apresentar, explicitar aqui para vocês, as pessoas vivem mais de 90 anos, a média é 90 a 100 anos, média de vida de 90 a 100 anos, especialmente com qualidade, sem quaisquer doenças, vivendo com autonomia, vivendo com baixos índices aí de doenças crônicas e também limitações para desempenhar suas atividades. Então, isso tudo foi baseado em pesquisas de 2 grandes, inclusive médicos, o Michel Pollan, o Michael Pollan e o Jean Pace, que depois transformou em um livro escrito por Dan Buettner. Para você que está aqui nos acompanhando, seja no Instagram, ou que vai ver depois esse vídeo oportunamente, ou escutar esse áudio, você que está aí no YouTube. Então, o que eu vou falar hoje é baseado nesse livro que eu tive a oportunidade de ler. É um livro incrível que fala as zonas azuis da felicidade. Então, Blue Zones significa as zonas azuis. Por que isso? Porque quando eles estavam estudando, eles achuravam em azul algumas áreas que saltavam aos olhos o porquê que eles tinham longevidade, o que eles estavam ali fazendo de diferente com o resto do mundo. E aí eles batizaram esse estudo, ou essas comunidades, de Blue Zones. E aí o Dan Buettner, que é um repórter, e ele é vinculado à NetGeo, então ele resolveu escrever esse livro, ou esses conceitos da Blue Zones, baseado aí também com vários estudiosos, e aí compilou-se essas informações e que eu trago aqui para você hoje, você que está sintonizado conosco aqui no Instagram e também no YouTube. Então, o primeiro ponto é com relação às atividades físicas dessas pessoas. Essas pessoas, elas costumam ter o corpo ativo e eles evitam o sedentarismo de toda forma. Quase não andam de carro, andam de bicicleta, fazem jardinagem, algo que sempre faz com que eles tenham não necessariamente atividades físicas exacerbadas, mesmo porque a idade deles às vezes não comporta isso, mas eles têm a ideia de nunca pararem, por mais que estejam no slow motion, mas nunca pararem. Então, diferentemente de nós que vamos numa academia, frequentamos clubes ou personagens, etc., eles não fazem necessariamente esse tipo de atividade. O importante deles é sempre estar se mexendo, fazendo alongamentos, fazendo jardinagem, mantendo o corpo ativo. Esse é um dos segredos no que se diz, digamos aqui, o primeiro ponto com relação à atividade física dos moradores das Blue Zones, que é essa comunidade aí que nós vamos falar também mais aprofundadamente, conforme a gente vai aqui dissecando esse tema. O segundo, eles têm um senso de comunidade muito forte, eles são integrativos, eles têm um convívio social, eles fazem isso de forma diária, encontros diários para conversar, para se divertir, para trocar opiniões. Isso, segundo eles e segundo esses estudiosos que eu estou dizendo, essa percepção dessas Blue Zones faz com que eles tenham... Isso também é uma das formas ou uma das fórmulas
para ter uma grande qualidade de vida e especialmente falando aqui da longevidade. Então, normalmente, esses ambientes de comunidade há hábitos saudáveis, porque você acaba fazendo um ato cultural de encontrar no mesmo horário. Isso é um outro ponto. O terceiro ponto, eles têm um propósito de vida, eles têm uma espiritualidade. Essa espiritualidade está intimamente relacionada com a fé, não necessariamente relacionado à bandeira religiosa, à cor religiosa. Eles sim acreditam em algo, eles têm fé. Então isso também é um dos diferenciais dessas regiões que foram estudadas no mundo. Então estima-se que isso também está relacionado com um grande fator dessa conexão de pessoas, porque pensa igual a você, você tem hábitos saudáveis, você então socializa essa sua fé, isso potencializa ainda mais, agrega ainda mais para performar cada vez mais. É muito interessante esse conceito no que se diz respeito à sociabilidade, à fé e à conectividade. Pensando nessa linha de raciocínio, nós temos o quinto ponto aqui, que é um tempo de qualidade. Eles têm uma vida com paz, equilíbrio, que são outras características também desse perfil populacional que vive nessa Blue Zone. Então eles aproveitam o tempo de qualidade com a família, tem um convívio saudável, é uma outra essência, é outra visão de que esses estudiosos perceberam em comum com essas regiões que a gente chama de Blue Zones. Então agora nós vamos falar necessariamente, dissecar um pouquinho mais o que eles ensinam, quais são os seus segredos dessa longevidade da Blue Zone. O fato é que essas pessoas vivem bem mais do que a média no mundo todo. Afinal, eles têm algo diferente que finalmente, de repente, a gente pode estar aqui apresentando para você e nós incorporarmos isso na nossa vida. Porque não é nenhuma coisa assim do arco da velha ou algo assim muito peculiar que só essas regiões podem assim estar preconizando nas suas vidas. Não é. Então é muito comum hoje nós encontrarmos pessoas centenárias, de 80, 90 e 100 anos, centenárias, portanto, nessas regiões de forma muito comum e corriqueira. Então o que acontece? Essas regiões, elas são localizadas em áreas específicas do mundo, como nós aqui colocamos. Então, de acordo com esse levantamento, eles tiveram um levantamento aqui de uma região na Sardenha, na Itália, é a população mais longeva, em especial com relação aos homens. Lá se diz o seguinte, que os homens esqueceram de morrer. Olha que interessante essa região que foi percebida, chamada região de Nuoro, na Itália, especificamente a região da Sardenha. Outra região é a região de Okinawa, no Japão, lá no Extremo Oriente. A longevidade já do povo japonês já é bastante conhecida por todos nós, na verdade. Só que em Okinawa, essa região, ela supera a média do Japão. Se o Japão já é longevo, imagine Okinawa. Os habitantes de lá são, quase que a totalidade deles são sedentários. Então, eles têm poucas problemáticas com relação à demência, à parte cognitiva, a tumores, doenças crônicas, por isso que salta aos olhos e também foi caracterizado como uma Blue Zone. Uma outra região aqui, já do Ocidente, já é na região da América Central, conhecida como Nicoya, na Costa Rica. Então, também tem uma expectativa surpreendente. Lá, as pessoas têm 7 vezes maior de longevidade, falando a média, do que os próprios japoneses. Imagine isso, os japoneses já são longevos e imagine o pessoal da Costa Rica. São 7 vezes, vivem 7 vezes mais em termos da média populacional do que a média do japonês. Isso também salta aos olhos, por isso que eles também têm essa questão de enquadramento nesse estudo do Dan Buettner, com os outros estudiosos médicos, com relação à inclusão da região de Nicoya, na Costa Rica, como uma Blue Zone, ou a Zona Azul, com relação à longevidade, estilo de vida e bem-estar. A outra região é conhecida como Icária. Icária fica na Grécia, também no Mediterrâneo. A população lá, acima de 60 anos, eles não têm quaisquer doenças crônicas. Olha que interessante. E quando eu falo doença crônica, eu estou falando de diabetes, hipertensão arterial, aumento de colesterol, problemas cardiovasculares. Acima de 60 anos, o que é dito comum, e nós conversamos ontem aqui na nossa live de mais de 1 hora, a medicina da saúde, a medicina da doença. Convido você que não assistiu depois, escute pelo menos esse nosso bate-papo de ontem, baseado nos princípios do professor Zancan. E hoje eu trago esses estudos aqui da Blue Zone,
pegando esse paralelo. Se a gente focar na saúde, a gente tem exemplos aqui, exemplos práticos do que é a Blue Zone no mundo. E aqui, essa população especial que nós estamos falando aqui de Icária, na Grécia, a partir de 60 anos, eles não têm qualquer tipo de doença. E isso aí consolida-os de forma a também estar incluídos aqui nessa Blue Zone, na análise desse estudo. Outra região é conhecida também como Loma Linda, fica já no oeste americano, especialmente na Califórnia, na região centro-sul da Califórnia. O que tem a Loma Linda diferente nos Estados Unidos? A expectativa da população dessa região na Califórnia, Loma Linda, ela supera a média acima de 10 anos da população americana propriamente dita. Lá eles não têm obesidade, eles têm um estilo de vida totalmente distinto da população americana convencional. E nós vamos falar um pouquinho mais adiante com relação a isso. Só estou apresentando o que é a Blue Zones, aonde eles estão localizados, essas 5 regiões aí que a gente acabou de citar para você que está nos acompanhando, seja no YouTube ou seja aqui no Instagram. Então, o que nós vamos aprender com essa população, que nós vamos falar um pouquinho aqui hoje, baseado nesse livro aqui, As Zonas Azuis da Felicidade, do Dan Buettner. Então, o mais importante, o conhecimento das Blue Zones, é a gente saber o porquê disso. Nós agora já sabemos onde eles estão localizados. Nós vamos falar um pouquinho aí do que eles fazem, do que eles têm em comum, né? O que esses pesquisadores, de fato, eles identificaram que há esses pontos de convergência dessas 5 zonas de alta longevidade no mundo, no planeta Terra. Então, a primeira delas é o movimento, que a gente falou dos exercícios. Essas pessoas, por exemplo, como em Loma Linda, eles levam uma vida simples, mas eles se movimentam ao longo do dia. Eles não são sedentários. Eles têm pouco acesso, por exemplo, à tecnologia. Eles se exercitam, eles tentam andar de bicicleta, andar a pé, deixar o carro um pouco mais longe, ir para o seu trabalho ou ir até mesmo para o supermercado, mas eles fazem atividades domésticas também mais manuais, cultiva jardim, eles cultivam, aí é outro fator também de contato com a natureza. Então isso é só um exemplo com relação à parte de Loma Linda, que fica na Califórnia. A outra coisa é a alimentação saudável. Ele é baseado mais em plantas. Então 95% dos consumos que eles observaram dessas populações são baseados de folhas, de frutas, de verduras, de legumes, de oleaginosas, de sementes. Então isso também foi algo comum encontrado nessas 5 regiões conhecidas como as zonas azuis do mundo de alta longevidade e do estilo de vida que nós estamos aqui tentando passar para você. Então a carne também é pouco consumida, ou se for consumida é uma vez por semana apenas. Então esse é o segundo ponto. O outro ponto é o equilíbrio alimentar. Eles não exageram nas quantidades que eles alimentam. Eles podem comer, mas eles não comem muito. E aí eles saem ainda da mesa com a sensação de não estarem empanturrados, digamos assim. Eles saem achando que ainda dá para comer mais um pouquinho. Esse é o conceito. Isso é muito comum no Oriente, muito comum na Índia, muito comum no Japão, porque a gente só observar o biotipo dessa população. E aqui na região seja de Nicoya, da Costa Rica, como também Loma Linda, eles perceberam essa percepção aí com relação à parte alimentar. Uma outra coisa é o alívio do estresse. Eles não vivem tão estressados com relação à percepção como a gente tem no dia a dia. Eles têm um ritmo não tão frenético, mas se há esse ritmo frenético, eles procuram ter algo de escapismo dessa percepção que eles mesmos são ensinados aí a tentar a perceber e tentar cortar pela raiz. Por exemplo, lá em Loma Linda, a característica muito grande deles é que eles são preponderantemente adventistas. A questão religiosa é muito forte. Então eles têm essa valorização do trabalho, do tempo com a família, do tempo com a natureza. Então eles tiram uma vez por semana aí, que especialmente é da sexta para o sábado, para estar em contato com as suas atividades religiosas, contato com o campo, a confraternização.
a sociabilidade entre eles, isso é muito importante. E aí a gente pega já o próximo passo, para você que está aqui nos acompanhando, nós estamos falando aí das Blue Zones, dessas diferenças que tem comumente da população que vive menos no Brasil, no mundo, mas é comum com essa população longeva. Estamos falando aqui do quinto ponto, que é com que se diz respeito agora ao convívio social. Nós já citamos, e nós estamos indo e voltando, reafirmando esse conhecimento para ficar solidificado aqui para você que está nos acompanhando ou irá nos acompanhar oportunamente aqui nas nossas redes sociais, seja no Instagram ou seja no YouTube. Então o que acontece? A vida social ela é de fundamental importância. Então às vezes eles se destacam por ter esse senso de comunidade, do senso de um encontro todos os dias, não é uma vez por semana. Eles procuram ter essa boa convivência e o bom relacionamento, seja com seus pares, seja com a circunvizinhança, ou seja com pessoas, eles têm um ponto para que eles se encontram. Seja numa praça, seja na casa de alguém, ou seja, às vezes, num ambiente da sociedade civil organizada. É muito interessante essa questão quando a gente começa a aprofundar em cada região tem a sua peculiaridade. Mas eu estou falando aqui de forma genérica e convido você depois a ler esse livro. Tudo que eu estou falando aqui para você está baseado aqui nesse livro do Dan Buettner, que ele publicou. Aqui está As Zonas Azuis da Felicidade, que é baseado nessas Blue Zones que a gente está falando aqui agora. Outra coisa interessante, eles têm em comum, que é o consumo do resveratrol. O que é o resveratrol? É um componente, é um antioxidante muito interessante que tem-se principalmente no vinho, que é oriundo aí da uva, evidentemente. Então, algumas regiões, por exemplo, Loma Linda, que tem na Califórnia, que tem essa questão de não beber o álcool, mas eles tomam suco de uva. Então isso aí substitui o álcool, porque o resveratrol vem da uva, então você aí está fazendo o uso desse antioxidante. Talvez isso também esteja relacionado com o anti-envelhecimento. É uma coisa que fica aí e que, de repente, amanhã a gente pode até falar um pouquinho, porque amanhã é a grande cereja do bolo. Nós estamos fazendo tudo aqui, uma lógica para apresentar amanhã algo muito bacana com relação à sua saúde, para que você aí possa fazer uma mudança já radical, de imediato, com resultados mais rápidos do que a medicina tradicional por pílula e etc. Mas eu estou ensinando hoje, ou apresentando aqui para vocês, alguns conceitos para você que está sintonizado comigo aqui nas nossas redes sociais, para a gente já ter algo que a gente seja ativo, não reativo como nós falamos ontem. Então, essa questão de grupos saudáveis é muito importante, porque se eu socializo, eu tenho esse senso de comunidade, eu também procuro ter essa harmonia e falar de saúde, ter grupos saudáveis. Então a gente acaba se beneficiando, porque nós somos aí uma média de 5 a 7 pessoas que está no nosso entorno. Então as pessoas pensam igual a nós, elas têm comumente a mesma comunhão de fé, elas têm os mesmos princípios, elas praticam exercício, comumente elas comem semelhantemente a nós. Então isso, se eu estou inadequado, eu acabo me adequando a essa realidade do meu grupo. Os hábitos saudáveis é uma questão cultural e acaba aí sendo incorporado como algo de senso comum nessas áreas que nós estamos aqui destacando, que são as Blue Zones. Se você sente que precisa mudar algum hábito ou algo que precisa ser de imediato na sua vida, talvez um vício ou algo que você não está tendo a capacidade sozinho de desenvolver, eu sugiro você a juntar um grupo, seja um grupo de corrida, a um grupo da sua comunidade que você acha que você tem que destacar agora mais a parte da religiosidade, mais a parte da servitude, ou mesmo de bons hábitos saudáveis em termos de alimentação. Então a gente tem que estar sempre em comunhão com esse tipo de pessoas, porque o grupo fortalece, a gente potencializa e a gente cresce com muito mais rapidez do que se eu estou sozinho aí tentando fazer isso. E um outro ponto das Blue Zones, eles praticam como a gente falou, de fé, eles acreditam em alguma coisa, eles têm a religiosidade muito aguçado. E isso é muito importante na vida dessas pessoas que nós estamos falando aqui. Então isso também é um exemplo, é um dado muito relevante de percepção que esses estudiosos, e está aqui registrado no livro do Dan Buettner, né? Vou estar colocando para você que chegou aqui agora, nós estamos falando aqui sobre as Blue Zones e eu estou citando muito desses conceitos aqui desse livro que eu li e tento também utilizar no meu ambiente de trabalho, na minha vida pessoal e compartilhar isso com as pessoas que nos procuram dentro da minha atividade enquanto médico, e eu estou passando aqui para você que está nos
acompanhando aqui nessa live. Então, a outra coisa interessante, que seria o nono ponto aqui dessa percepção comum que eles perceberam, foi eles possuem um senso de propósito e eles entendem que a vida ela tem um propósito, senão eu acabo sucumbindo. Eu tenho que ter o meu porquê, o porquê que eu estou aqui, o porquê que eu estou fazendo isso, porquê que eu estou fazendo essa live, porquê que você de repente está aqui nessa live. São reflexões, de repente porque eu tenho um propósito muito maior, eu estou escutando algo que pode ser relevante para mim, que possa fazer eu ter uma atitude diferente hoje ou amanhã, porque eu quero algo muito mais grandioso na minha vida amanhã, para ajudar pessoas, para deixar um legado, não importa, para performar melhor, não importa a esfera, o ambiente que você está pensando, mas esse senso de propósito é de fundamental importância para que a gente tenha uma performance e inclusive longevidade. O senso de propósito está intimamente relacionado com a nossa longevidade, segundo esses estudiosos. Olha que interessante, né? Os estudos mostram que apenas 20% da nossa longevidade está relacionada com os nossos genes. 10%, segundo os estudiosos, estão relacionados com a tecnologia, por exemplo, da biociência, da medicina, da nanotecnologia, de vacinas, nutrição, antibióticos, ou seja, do avanço da ciência como um todo. E os restantes, que são 70%, está intimamente relacionado com o nosso ambiente, com com o nosso estilo de vida, com o que eu adoto para que eu, então, possa mudar os meus hábitos, digamos aqui, aquilo que não era agradável para mim, ou talvez por eu não ter esse conhecimento, agora eu tendo essas informações, não estou falando aqui especialmente falando, mas o que eu acho que é bacana para que eu incorpore a partir de agora na minha vida, eu estou com nesses 70%. Eu tenho 30% que às vezes, 20% quer dizer da parte genética, 10% da tecnociência e depois 70% está relacionado comigo mesmo. É aquilo que eu falei ontem, eu tenho que ser ativo, eu tenho que ser apenas esperar uma pílula e esperar que aquilo vai fazer o sucesso da minha vida. Não é bem assim. Não é bem assim. E aqui nós estamos mostrando hoje, fazendo um link prático, que os estudos da longevidade humana, em especial dessas regiões que nós estamos falando aqui agora, elas estão provando para nós que é tudo isso que ontem nós compartilhamos e amanhã nós vamos fazer o desfecho final. Então, por exemplo, na ilha lá de Okinawa, no Japão, onde a média populacional é acima do próprio Japão, eles falam que não existe a solidão. Não existe pessoas depressivas, suicídios nesses ambientes. Aqui que nós estamos falando de Blue Zones. Interessantemente. Então o que essas pessoas têm diferente? Isso tudo que nós estamos falando. É fé, senso de comunidade, propósito de vida, exercícios, alimentação, a servitude. Isso tudo faz com que mova essa roda da longevidade. Essas pessoas não têm doenças crônicas. Por exemplo, lá em Okinawa, por exemplo, as mulheres que são as grandes líderes espirituais das suas comunidades. É outra coisa que se destaca nessa região de Okinawa, no Japão. Lá, já Loma Linda, como nós falamos, que é baseado nos cristãos, conservadores, o pessoal que tem a religiosidade bem apurada, que são os adventistas, eles não estão isolados em ilhas, no Mediterrâneo, ou seja, na Ásia também. Simplesmente eles estão dentro de um país onde há o maior índice de doenças cardiovasculares, suicídios, depressão, obesidade no mundo, e eles não são assim. Então eles fizeram a sua comunidade ser diferente, porque eles acreditam nisso aí, e eles estão ali praticando esses tópicos que nós aqui estamos falando, apresentando, e eles são aí destaques hoje no mundo como uma Blue Zone. Então isso é extremamente possível. Mesmo o entorno sendo doente, nós podemos fazer a diferença e, quiçá, contaminarmos ou sermos um exemplo para que essas pessoas que estão no nosso entorno se saiam melhores, do que aquilo que eles estão vivendo ou que eles acreditam que é uma verdade absoluta em termos do estilo de vida, seja dietético, seja comportamental, seja na sua fé religiosa e etc. A gente pode ser esse exemplo. Os habitantes de Loma Linda, na Califórnia, também têm essas características que nós aqui estamos falando. Nicoya, na Costa Rica, é uma comunidade já pobre, tem a menor taxa de mortalidade em indivíduos da meia-idade no mundo, e uma alta expectativa de vida, mostrando aí que não precisa ser só pessoas bem aquinhoadas
décadas, que vai viver mais. Nós estamos mostrando que dentro dessas regiões que nós estamos citando aqui, na América Central, uma região pobre como Nicarágua, como na Costa Rica, um país de terceiro mundo, aí tem um exemplo que, em termos de longevidade, está batendo aí em grandes países, por exemplo, Inglaterra, França, a própria Itália e aqui, por exemplo, o Brasil também. Nós não temos isso. Aliás, nós temos uma região, chama Veralândia, lá no Rio Grande do Sul, que é uma região, a única região no Brasil, estudada até agora, que se assemelha a uma Blue Zones. Lá é tido como uma cidade amiga do idoso. Por essas características que eu estou citando aqui para você que nos acompanha agora. Eles têm um pouco, talvez não tão enraizado como isso, mas é a única área no Brasil que se assemelha a essas Blue Zones. Um exemplo para nós, porque nós não adotamos isso e sejamos o exemplo na nossa circunvizinhança ou com a nossa família, fazemos um pacto aí de vida saudável, de longevidade, porque isso contagia. Isso é que é legal. E é isso que eu estou buscando aqui, a apresentar esses conceitos que não é de doença, é de longevidade. E temos aqui coisas práticas que nós podemos aprender nessas comunidades aqui. Por exemplo, Ikigaria na Grécia. Voltando mais um pouquinho. Ikigaria na Grécia, eles estão realmente isolados, eles estão ali no Mediterrâneo, numa ilha, mas eles se alimentam lá de vegetais, de sementes, de peixes, de azeites, de chás. Então por que a gente também não pode adotar isso? Mesmo morando em metrópoles, em regiões de grandes centros, a gente pode ter acesso a esses componentes que no fundo, eles são anti-inflamatórios. Nós estamos aí diminuindo a carga de inflamação que o estresse do dia a dia, os alimentos enlatados, os embutidos, as carnes processadas, refrigerantes, doces, trigo, tudo isso acaba irritando e inflamando o nosso corpo e isso vai diminuindo telômeros, vai diminuindo a nossa biota intestinal, diminuindo a nossa imunidade e vai fazendo com que a gente se envelheça, a gente fica em estresse e a gente fica mais susceptíveis às infecções do dia a dia. Essa é um dos grandes ensinamentos. Em todos esses países, digamos assim, ou essas áreas pesquisadas aí por Dan Buettner, novamente apresentando o livro do tudo que eu estou falando aqui para você hoje, de forma aqui bem superficial, mas você pode aqui beber na fonte, digamos assim, se encantar mais ainda com relação a essa medicina, com relação a esse estilo de vida, que é o estudo da longevidade, da qualidade de vida, do anti-envelhecimento, da saúde integrativa, é tudo isso que nós estamos falando e é tudo isso que nós tentamos praticar, seja na nossa vida profissional, seja na nossa vida pessoal, seja na nossa vida familiar. É isso que eu tento, de certa forma, ensinar para as pessoas que nos procuram. São detalhes que fazem a grande diferença. Então não adianta a gente ficar só mergulhado na medicina da doença e esperando remédios, injeções, hormônios, pílulas, e esperando que isso seja o suficiente para que eu torne uma vida melhor. Ajuda, mas não é o suficiente. Se nós aqui temos exemplos práticos do estudo da longevidade, do estilo de vida, com um caminho não tão artificial, um caminho extremamente natural, simples, factível de nós realizarmos e incorporarmos no nosso dia a dia, sem nenhuma dor, digamos assim. A dor talvez é oriundo da nossa mudança comportamental, que isso no momento a gente pode ter dor, porque eu tenho que acordar mais cedo, eu tenho que fazer certas regalias, porque isso eu não ainda experienciei o novo. Mas a partir que você vence aí 90, 120 dias, você já vai ter os grandes resultados e vai ver que o outro lado que você ainda não tinha experienciado é muito melhor do que a vida que você estava levando. Eu não tenho dúvida disso. Eu sou suspeito para falar, faço isso, pratico isso e as pessoas que nos procuram ou que hoje vivencia isso na prática, no nosso programa que eu quero apresentar para você hoje, eu estou dando aqui um pequeno spoiler sobre o que hoje a gente está praticando e a gente está incentivando as pessoas a ter mais vivacidade, mais vitalidade, incorporando essas coisas simples. Repito, essa é a medicina da saúde, que às vezes nós somos apenas um mentor, nós estamos apenas aqui colocando balizadores, uma bússola e falando, olha, o caminho é esse aqui, tente fazer isso, você vai colher resultados. O resultado não vai ser agora, mas fazendo isso rotineiramente, cotidianamente, o resultado virá, é só questão de tempo. Isso é o grande segredo. Nós deixarmos o imediatismo de lado e espelharmos aqui nessas Blue Zones. Então, aqui
resumidamente, ele fala então do Power Nine. O que é? É o poder dos 9. Power Nine. Então, diante disso, eu quero falar agora novamente para reafirmar tudo isso que nós já acabamos de falar, que são os hábitos que podem ser verdadeiramente transformadores na vida de quem pratica esse Power Nine, esse poder dos 9, para ir ter uma vida mais feliz, uma vida mais harmoniosa, uma vida longa, uma vida cheia de vivacidade, mostrando que sim, nós podemos viver com qualidade sem doença. É factível, nós estamos mostrando, tá aqui um estudo publicado em livro e também tem trabalho científico com pessoas, médicos, estaticistas, biólogos, antropólogos, tudo estudando essas regiões do mundo que nós estamos falando aqui agora, mostrando que sim, é factível. Não temos que ficar com os olhos estarrecidos, isso já é realidade, porque nós não estamos experienciando isso. Talvez por falta de conhecimento, ou porque ainda estamos focados na medicina da doença, porque ninguém deu um start para nós, para mudarmos a nossa chave aqui do mindset e focarmos em outra coisa. Eu estou doente, eu estou alguma coisa com falta de saúde, sou doente, eu quero mudar isso. Um dos Power Nine, digamos assim, do primeiro ponto é mover-se, mas mover-se, segundo esses estudiosos, de forma natural. Eu não preciso necessariamente estar aí puxando ferro na academia, correndo maratonas, tendo personal. Eu não estou falando, porque nós vivemos às vezes numa comunidade diferente, que eu preciso fazer isso. Mas o que eu quero dizer é que nesse estudo que eu estou baseando aqui hoje, para você que nos acompanha aqui no Instagram e também no YouTube, vai escutar ou vai ver essa live oportunamente, esses conceitos, é que aqui está mostrando que é mover, é não ficar parado, é sair do sedentarismo e incentivar as pessoas a estar se movendo. Se eu posso ir no supermercado a pé, ou se eu posso parar no estacionamento do supermercado um pouco mais distante, eu ando 20, 30 passos para ir e volto, eu estou incorporando passos, eu estou fazendo algo diferente, coisa que eu não tinha feito ainda. Se eu utilizar a vassoura ao invés do aspirador de pó, se eu cortar a laranja e espremer ela, eu estou fazendo um movimento, estou sentindo o cheiro, estou mexendo com meus sentidos. Tudo isso faz diferença. Se eu posso andar a pé, se eu posso ir de bicicleta, se eu posso caminhar, se eu posso fazer algo com manuseio no meu jardim, enfim, não importa o que eu estou dando aqui os insights, mas é essa que é a sacada, é mover-se, é movimentar-se. Esse é o primeiro conceito do Power Nine. O segundo é ter um propósito, né? Por que eu estou acordando? Não é só por que eu estou acordando para amanhã, é o senso de propósito. E as pessoas aqui, esses estudiosos, eles mostram que quando a gente tem um senso de propósito, a gente incorpora 7 anos de vida na nossa expectativa de vida. Olha que interessante, eu não estou tomando pílula, eu não estou tomando vacina, eu não estou tomando nada, hormônio, como é a grande vedete do momento, né? O chip da beleza e etc., e só pensa numa coisa, não, se eu tenho um propósito de vida, eu vou lutar por aquilo, eu vou buscar aquilo, eu já estou incorporando, em média, 7 anos a mais na minha vida pessoal. Olha que coisa incrível! E os okinawanos do Japão, onde a gente falou que são as mulheres, especialmente, são as líderes religiosas e quase não tem tumores nessa região, cânceres, eles têm uma coisa que eles chamam de Ikigai. E lá o pessoal aqui da Costa Rica, de Nicoya, eles chamam de plano de vida. E ambos querem dizer a mesma coisa, é o que me motiva, é o que me faz acordar todos os dias, é o que me faz ajudar as pessoas ao meu redor. É o meu plano de vida, é da servitude preponderantemente. A gente espremer bem o que eu quero com o meu propósito de vida. Então eu estou dizendo já o meu está aqui. Talvez a minha missão, o meu propósito é pegar alguns conhecimentos, talvez que pessoas ainda não tiveram o acesso, e tentar dissecar e falar do meu jeito para que as pessoas entendam. E você que está aqui abstraindo conhecimento, seja agora online ou seja futuramente, pega esses conceitos e transmite da sua forma. É também um propósito, é a maneira de você levar uma semente. Isso é interessante, está fazendo bem para você mesmo. A pessoa que vai ser a receptora disso vai ganhar, e você vai ganhar muito mais ainda porque você está plantando isso.
Isso não está só relacionado com plano de carreira, com plano financeiro, não é isso não, isso transcende essa questão. É muito maior essa visão quando a gente tem propósito, porque a gente não tem essa visão do ponto de vista comercial da coisa, ele é muito mais grandioso, chega a ser, digamos assim, filosófico, é interessantíssimo. Está aí provando que essas pessoas com senso de propósito vivem mais. A outra coisa, eles chamam de baixa a bola um pouquinho, diminui o seu estresse, respire um pouco. Você tem que canalizar o seu estresse. Esse seria o ponto número 3. Fazendo alguma coisa, fazendo yoga, fazendo tai chi. Lá em Okinawa eles usam muito tai chi. O pessoal da Grécia, da região da Sardenha, o que eles fazem? Eles fazem um happy hour, eles confraternizam no final da tarde. O pessoal da América Central, da Costa Rica, de Nicoya, o que eles fazem? Eles fazem a siesta. O pessoal de Loma Linda, eles confraternizam, buscam a natureza, eles oram, eles reverenciam o sagrado. Tudo isso vai diminuindo o estresse corporal, metabólico, diminuindo a inflamação crônica que está relacionada com as enfermidades. Então, isso que é a sacada. Essa que é a grande, digamos assim, a grande virada de chave que as pessoas cotidianamente acabam perdendo nas suas rotinas porque o estresse é incorporado no nosso dia a dia. E isso vai fazendo com que o nosso corpo inflama. E essa inflamação que é a grande sacada para todas as doenças. A inflamação, a fadiga mitocondrial, que a gente fala, a disbiose, que é o desarranjo intestinal das bactérias boas e ruins. Tudo isso faz com que a gente fique mais susceptível às doenças. A outro ponto, chegando quase um pouquinho na metade aí do que é o Power 9, eles falam que é a regra dos 80%. Então é o seguinte, é a gente parar de comer quando nós tivermos a impressão de que 80% nós estamos saciados. É aquela sacada, mas eu não tenho métrica para isso, mas não importa. É assim, olha, eu acho que eu comeria um pouquinho mais. Portanto, eu estou satisfeito e eu paro por aqui. É essa a percepção. Não é passar fome, é ter a percepção que dá para comer mais um pouco, mas você está cheio. E isso começa a mudar o seu senso, porque às vezes come-se por ansiedade, não é por saciedade. Então você está comendo além. Pessoas que começam a ter esse autocontrole, você está controlando o seu estresse, controlando a sua ansiedade, diminuindo, portanto, a sua frequência respiratória, tentando otimizar o seu metabolismo de forma natural. Isso reverbera na sua alimentação. Então você começa a comer menos. Se você começa a comer menos, você está fazendo diferença lá depois no seu acúmulo de peso, no seu ganho de massa gorda, não massa magra. Massa magra a gente já falou, nós vamos fazer com exercício, com a minha atividade, com a minha queima calórica. É outra história. Então essas pessoas, elas comem menos ao longo do dia e tem a última refeição aí no inicinho da noite, na boca da noite, junto com aquele happy hour. Ou é um cálice de vinho do resveratrol, que a gente falou, um queijo, ou é um pão que eles mesmos fermentam, especialmente o pessoal lá da Sicília, da Grécia, e depois só vai comer no dia seguinte. Então qual que é a sacada? Eles vão ficar aí com um hiato de quase 10 a, quiçá, 12 horas de jejum. 8, 10, 12 horas de jejum. Então, no fundo, o que eles estão fazendo também? Um jejum intermitente, que a gente sabe que isso também é saudável. O quinto ponto aqui desse Power 9, que é muito apregoado, que é muito falado, foi o que eles abstraíram aqui dessas Blue Zones, em especial compilado aqui por Dan Buettner, que ganhou esse corpo ao longo, hoje, que a gente está falando aí do mundo todo, que é o estudo da longevidade humana. Eles comem plantas, né? Então eles comem frutas, eles comem mais plantas, né? Eles comem aí as frutas, eles comem vegetais, cereais, oleaginosas, o tofu, que é muito comum lá no Oriente, em especial o japonês come muito, né? Que é um derivado da soja. Isso é muito interessante, o grão de bico, a lentilha, ervilhas, que são os grãos. Tudo isso está relacionado aí com as proteínas vegetais. Isso faz com que mude toda a dinâmica do metabolismo, coisa que nós, às vezes, ocidentais, não incorporamos isso no nosso dia a dia. Se come carne, eu já falei, ou não come a carne vermelha, ou se come,
come muito pouco, uma vez por semana e olhe lá. E elimina definitivamente carnes processadas, embutidas. Isso é um crime, inclusive para o nosso corpo. Quando a gente começa a entender isso, isso é altamente inflamatório. Então eles comem muitos peixes, eles comem os laticínios principalmente de cabra, de ovelha. E aqui entra outro contexto, por causa da questão dos hormônios, dos antibióticos, que é muito comum hoje, especialmente nos bovinos, né? Principalmente na vaca, onde a gente come o leite, o presunto, o queijo, melhor dizendo, né? O leite e seus derivados, o iogurte, etc. Então, porque são derivados que lá na raiz pode já ter problemas, e eles não têm esses problemas. Então, o que eu falo é efeito cumulativo. Se a gente está falando de efeito cumulativo no corpo, amanhã eu vou dar a grande sacada da maneira mais rápida e prática que a gente pode desinflamar o corpo e de repente começar a ter uma vida nova, ter uma mudança de página. Então nós temos que evitar os açúcares e esses processados. O outro ponto que também é muito comum em toda essa região, que eles perceberam, é o seguinte, é tomar um vinho. Um cálice de vinho. Isso é muito comum na região do Mediterrâneo, né? Então não seria diferente aí na região da Sicília, na região da Grécia. Loma Linda, como a gente falou, é o diferencial, ou seja, é que eu distor, mas eles tomam um suco de uva, que isso aí está relacionado com os resveratrol. Então, eles falam que a questão é beber de 1 a 2 taças por dia, mas é de um vinho orgânico, é um vinho natural, né? Porque isso aí é que faz a grande diferença, porque eles mesmos cultivam as uvas. É as uvas que foram adubadas por eles, foram regradas por ele, teve um mínimo de intervenção química, não teve conservante, por exemplo, como o anidrido sulfuroso, que é um conservante que se coloca no vinho para que ele fique, por exemplo, seja envasado e depois comercializado. Então, até isso é diferente. Então, quando a gente fala de vinho, as pessoas acham que já tem que cair na libação alcoólica. Então, isso também foi estudado. Então, não adianta eu tomar 1 ou 2 cálices e não tomar por dia e tomar os 14 no final de semana, para que equivalha a semana toda. E isso também não é legal, né? Isso pode sobrecarregar o seu fígado, pode dar outros distúrbios de variações em termos de metabólicas, que não é legal. Então, até isso eles estudaram. E o outro ponto aqui, que seria o 7º ponto, é a questão da espiritualidade. Eles têm a prática da espiritualidade, eles têm a fé. Então, isso é muito importante. Então, eles mostram que se essas pessoas estudadas, elas frequentam uma vez por semana um templo religioso ou têm a sua comunhão com a sua fé religiosa, isso aumenta de 4 a 14 anos de expectativa de vida. Olha que interessante, não é pílula, não é hormônio, não é antibiótico, não é outras coisas. É simplesmente eu tendo o meu propósito, a gente falou que aumenta em 7 anos. E agora nós estamos falando apenas de eu ter a minha comunhão com a minha fé, com a minha religiosidade, aumenta de 4 a quase 1 década de vida, simplesmente por eu cultivar isso dentro da minha vida. Então não precisa ficar falando de remédio da medicina da saúde. Isso é da medicina da doença, perdão. Isso é medicina da saúde. Isso é incrível. O penúltimo tópico que eles falam é a família, né? A família está em primeiro lugar. Você começar por esse exemplo dessa célula da sociedade que todos nós que somos cristãos, que pensamos em dias melhores, ou que temos as nossas raízes baseadas em princípios éticos, morais, em valores, a gente sabe que é o princípio de tudo. Então isso, eles cultivam ter os pais próximos, os avós, os tataravós, porque eles começam a valorizar e respeitar a sabedoria dos mais velhos, o reverenciar a pessoa velha. Então, existe inclusive até um provérbio, esse é um provérbio, se eu não me engano, árabe, que ele diz o seguinte: se você não tem um idoso do seu lado, compre um, né? Compre um, ou seja, esteja do lado de um. Pague para você ter o privilégio de ter um ancião ao seu lado, porque você só tem a ganhar com isso. E às vezes a pessoa o quê? Marginaliza, né, os idosos. E para se terem ideias, os okinauanos, eles têm uma tradição de formar o que se chama de moais,
que são pequenos grupos, pequenos círculos sociais que se ajudam mutuamente. Isso é interessante. Digamos assim, é o momento de você encontrar a sua patota, as pessoas com que você comungam dos mesmos princípios, que isso vai te ajudar de forma emocional, de forma financeira, de forma a performar melhor com a sua saúde. Você compartilha. Essa filosofia prega que ninguém precisa encarar todos os seus problemas solitariamente. Você comunga. A partir do momento que você está comungando isso, você está fraturando esse seu problema e cada um pode ajudar com palavras, com ações e etc. E você vai sair disso. Isso é sensacional. Então não é à toa que essas pessoas estão vivendo muito. Isso é sensacional. Então, um Moai, ele serve como uma estrutura dos seus membros para viver de forma mais leve, porque se eu tenho um problema, eu vou compartilhar, então eu vou sair dali mais leve hoje. E quiçá com a resolução do meu problema ou com um norte, com uma visão que eu não tinha antes, porque ali está um ancião, ali está uma pessoa mais experiente do que eu, e eu estou compartilhando, eu estou vivenciando isso. Então eu tenho uma visão de futuro. E isso é sensacional, porque eu sei que eu vou resolver o meu problema. E por fim, desse Power 9 que nós estamos falando aqui agora, encontre a sua tribo certa. Esteja do lado de pessoas boas, pessoas que faz com que você ascenda, seja na horizontal ou seja na vertical, né? Seja na sua ascensão espiritual, na sua ascensão à grande consciência universal, e também você ascenda na sua jornada, na sua escada aqui terrena. É importante, porque isso mostra que tabagismo, obesidade, felicidade e a solidão são fatores contagiantes. Então, se eu estou do lado de pessoas que estão falando de saúde, está falando de espiritualidade, está falando de dias melhores, está dando solução para os meus problemas, isso é um ambiente extremamente saudável. Fala de coisas boas. Por que que eu não estou do lado dessas pessoas? Por isso que eu sempre falo, e falo nas minhas palestras, falo para os meus mentorados, falo para as pessoas que me procuram do ponto de vista profissional, do meu consultório, falo aqui nas minhas lives, nas minhas redes sociais. Você está do lado de pessoas tóxicas, você tem que sair o mais rápido possível dessas pessoas. Ou você fica calado, não fala nada, mas sai de perto dessas pessoas. Essas pessoas estão vibrando e estão levando toxinas para nós, do ponto de vista vibracional. Muda com os meus hormônios, muda com a minha imunidade. Eu tenho descarga metabólica, descarga de adrenérgica, cortisol. Isso mexe com a minha inflamação, isso mexe com as minhas células, mexe com a minha longevidade. Então, tem todo sentido. Então, tá aqui mostrando. Ontem os estudos do professor Zancan, hoje aqui mostrando aqui que o Dan Buettner, estudando junto com outros estudiosos médicos, grandes cientistas no mundo, essas características dessas Blue Zones. E por que nós não podemos encontrar isso? Então tá aqui, tá provando. Essa que é a grande sacada que hoje eu queria trazer aqui para você que está nos acompanhando. Eu espero que seja interessante esses pontos que eu estou aqui colocando. Coloca um joinha. Quanto mais joinha você colocar, mais eu vou entender que está sendo bacana e está fazendo sentido acima de tudo para você que está aqui nos seguindo. E você também aí no YouTube, coloca aqui no nosso chat. Então eu acredito que a gente doar um pouco mais de tempo para nós mesmos, tempo de qualidade. Esse tempo de qualidade começa para mim e por mim, para depois a gente passar por nós e depois a gente ampliar isso, cada vez mais. É para minha família, é para o meu entorno, é para as pessoas que me procuram. E a gente vai sendo exemplo. E a gente vai conseguindo, de repente, o nosso propósito a partir daí. Isso é sensacional. Isso é muito bacana. Então, no fundo, a gente está agora recheado de ingredientes do que nós falamos ontem. Está fazendo sentido o que nós estamos falando hoje. Falamos de medicina da saúde versus medicina da doença ontem. Hoje estamos falando de áreas específicas de estudos de longevidade e mostrando que tem o poder dos 9 tópicos, dos 9 itens, que faz com que se nós alimentarmos o nosso corpo, o nosso espírito, a nossa questão vibracional, a nossa cognição e a nossa razão, essa quintessência, a gente vai performar. E hoje eu estou mostrando aqui 9 tópicos de Blue Zones, de áreas estudadas hoje, que está aqui para nós, já dissecada para a gente praticar. Então, nós sim temos estresse, frustrações, aborrecimentos, mas se a gente puder canalizar isso de forma distinta, a gente vai performar melhor. E isso é que a gente está buscando cada dia mais apresentar para as pessoas que aqui nos seguem nas redes sociais. Esse é o meu intuito, esse é um dos meus propósitos
propósitos que eu tenho aqui como vida, né? E aí sim a gente vai buscar nesse equilíbrio, nesse balance, né, dessa quintessência, e a gente vai procurar esse alinhamento a cada dia, né, que a gente tem falado a cada instante dessa quintessência. Eu buscando esse alinhamento, indiscutivelmente, eu estou buscando aí cada vez dias melhores e estou buscando o quê? Uma experiência de vida melhor a cada dia. Sempre falando, hoje melhor do que ontem, amanhã sendo melhor do que hoje. Esse é o lema que eu acho que a gente tem que buscar. Isso mesmo, sempre melhorias, corpo, mente, espírito, energia. Isso é que essas Blue Zones nos ensina e tem nos apresentado. Já estou aqui nos meus minutos finais e hoje falar de luxo, né? Luxo é sinônimo de autoconhecimento, é nós aprendermos conceitos, praticarmos esses conceitos e ensinar, porque sozinho, não adianta a gente estar bem sozinho e o nosso entorno não está legal. A gente quer arrastar essas pessoas para que elas tenham leveza espiritual, leveza nas suas palavras, na calma, na serenidade e nas reflexões. Então isso ele é muito importante, porque aí nós vamos tornar mais inclusivos, nós vamos tornar mais uma unidade, digamos assim. Nós estamos buscando essa quintessência, essa harmonia, para a gente aí ter o quê? Cada vez mais uma sustentabilidade de harmonia, repetindo esse termo, nas pessoas e no ambiente que nos cerca. Porque isso é ser inteligente, isso, digamos assim, é o luxo do momento. O luxo não é no consumismo, o luxo é a base da pirâmide, é a nossa essência, é o nosso ser. Não na visão da individualidade, é a visão, sim, de nós termos um crescimento interior e de conceitos exteriores, para aí sim a gente performar e a gente ser capaz de atingir os nossos objetivos, os nossos propósitos, para depois colher os frutos. Os frutos podem vir depois, ou às vezes nem vir, mas a gente está acreditando que um dia ele chega e é isso que vai mover a nossa roda da vida. Eu estou fazendo algo que me move, é o meu propósito. Então eu vou ter sim esse senso crítico de fazer algo por mim, primeiramente, vou experienciar isso é legal, é validado e a partir daí eu vou começar a fazer a prática disso e pulverizar esses conhecimentos. E aí, por fim, nós temos hoje essas inspirações, que é essas regiões, essas 5 regiões que são as Blue Zones, essas zonas azuis que eu apresentei aqui para você hoje. Se você não conhecia, eu sugiro agora que você agora conhece, estude mais sobre esse tema, pratique isso, incorpore na sua vida. Você que está no YouTube, obrigado pela audiência, obrigado pelas palavras. E aqui também no Instagram, comece a praticar sobre esses pontos do Power 9, porque isso já vai mudar muito os seus resultados de curto, médio e a longo prazo, porque nós vamos viver mais. Isso é que é legal, isso é que importa. É não focar nos excessos, é focar no essencial, focar nessa essência que a gente está falando do ser, dessa busca da identidade inicialmente falando, para depois a gente começar a performar externamente. Começarmos a ter a reflexão de que menos é mais nessa jornada aí do estilo de vida, que ela é extremamente completa, é ampla, muito mais que eu acho que a gente pode agregar do que os conceitos da medicina da doença. A medicina da saúde tem muito mais a ser feito do que a medicina da doença, que é um agente, eu dou o diagnóstico, trato com isso e encerrou a conversa. Aqui não. Aqui, nós estamos aqui 2 dias falando de live, nessas lives, falando de temas, falando de algo que a gente está descobrindo ou quiçá já estava aí, eu não tinha percepção. Eu não tinha nem a sensibilidade, agora eu tenho a sensibilidade, vou partir para uma ação, eu costumo aí falar que aí sim nós vamos ter a consciência e vou começar a praticar. Isso é grandioso, isso é mágico. E aí sim nós vamos descobrir a partir das nossas experiências que nós temos de exemplos como a região das Blue Zones, que nós podemos fazer uma ressignificação de toda a nossa essência que nós estamos vivendo hoje e priorizar realmente aquilo que é importante na nossa vida. Eu fico por aqui, um grande abraço, eu te desejo o melhor, até mais, tchau, tchau.